Olá pessoal, vamos que vamos aqui fechar essa nossa primeira questão sobre modelagem e programação linear. O nome é chique, mas vocês vão perceber que é muito simples fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente o seguinte: a gente vai ler o problema, entendendo o que está acontecendo, para depois transformar essas informações em uma série de representações matemáticas, nada mais do que equações e inequações. E, repito, não tenham medo, é simples. Você precisa sempre ler a questão pensando em o que essa empresa, o que o problema produz, quais são os outputs e o que ele necessita, quais são os recursos, quais são os inputs. Sempre tem recursos e produtos, sempre tem input e output. Sempre vai ter algo que a gente vai chamar de variáveis dependentes e variáveis independentes, ou seja, variáveis de decisão e variáveis que são input. Vou começar aqui pelo simples, lendo o problema. Então, aqui a gente tem uma empresa. Essa empresa, ela trabalha com mármores e granitos e fabrica, pronto, veio a palavra mágica aqui. A empresa, blá, 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 fabrica soleiras e peitoris, tá certo? Ela usa mármore e granito aqui, mas ela fabrica soleira e peitoril. Então, esta é uma informação importante. A empresa, ela fabrica soleira e fabrica peitoril. Tudo que é da soleira eu vou botar em vermelho, tudo que é do peitoril eu vou botar em azul, para facilitar a nossa compreensão. Essa empresa, ela repassa para os seus revendedores o lucro. Repassa tendo um lucro de R$ 7,00 por soleira e R$ 8,50 por peitoril. Então, o peitoril dá R$ 8,50, ok? E as soleiras dão R$ 7,00 de lucro para a empresa. Aí vem mais informação, dizendo, olha, cada soleira, essa soleira ela tem uma área, né? E essa área da soleira é de 0,6 metros quadrados. Então, a soleira, ela tem uma área de 0,6. Por que essa informação é importante? Eu não sei ainda, mas eu já estou grifando aqui uma informação da soleira. E sei que o peitoril tem uma área, cada peitoril tem uma área de 0,8. Então, estamos aí. A empresa dispõe, agora vem uma informação que não é nem sobre peitoril e nem sobre soleira. A empresa dispõe de 16 metros quadrados de granito. Então, essa informação aqui, 16 metros quadrados de granito diariamente, ela se refere a um input, a algo que eu utilizo para fazer peitoril e para fazer soleira. Então, a empresa tem 16 metros quadrados de granito diariamente para fazer as peças, e outro recurso que ela usa são os 5 funcionários que trabalham 6 horas por dia. Então, eu sei que eu tenho 5 funcionários trabalhando 6 horas por dia. Bem, vamos seguir. Na confecção de uma soleira, então eu gasto 24 minutos. Então eu sei que a soleira consome 24 minutos desse tempo de funcionários. E sei que o peitoril consome 20 minutos. Então essas são todas as informações relevantes do problema. Tudo que é vermelho refere-se à soleira, tudo que é azul refere-se a peitoril, e o que é amarelo são recursos, são inputs. Ok? Então, este aqui é um overview do problema. E o que ele quer? Para que eu estou lendo esse problema? Esse problema, ele quer que a gente maximize, né, o lucro da empresa. Ele falou, olha, construa um modelo que maximize o lucro. Então, eu quero o maior lucro possível para essa empresa. Então, a empresa produz soleira
produz peitoril, ela utiliza para fazer isso granito e mão de obra, e o meu objetivo é que ele maximize o lucro. Então, como é que faz este modelo matemático que está aqui? Como é que eu faço esse cara aqui? Como é que eu pego esse modelo matemático, construo um modelo matemático que traduza essa questão? É isso que a gente vai ver agora. Para começar esse modelo matemático, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar as variáveis de decisão que estão aqui. Então, o que são essas variáveis de decisão? Essas variáveis de decisão são aqueles números que vão ajudar a definir o lucro máximo da empresa, o objetivo da empresa. Então, a empresa tem um objetivo, o objetivo dessa empresa é lucrar mais, e quem que eu preciso mexer para a empresa lucrar mais? Qual é o único cara que eu posso mexer? Nesse problema, claro, não em outros problemas. Nesse problema aqui, eu só posso mexer na quantidade a ser produzida de soleira e de peitoril. São as únicas variáveis que me são permitidas. Todo o resto, o valor a ser vendido já está definido, a área já está definido, a quantidade de recursos já está definido. A única coisa que eu não sei e que eu posso decidir é quantas soleiras e quantos peitoris eu preciso produzir para maximizar o lucro da empresa. Então, essas são as funções, né, essas são as variáveis de decisão. O que são essas variáveis de decisão? O cara que vai determinar o objetivo. Esse objetivo eu chamo de função objetivo, que eu falo já já. Então, agora eu vou determinar essas variáveis de decisão, que é a quantidade a ser produzida de cada um dos meus produtos, né? Então, eu tenho aqui que o meu X1, que é a quantidade a ser produzida de peitoril. Então, quantidade produzida de... é peitoril mesmo? Deixa eu olhar aqui, só um minuto. De soleira, perdão. Quantidade a ser produzida de soleira. E, né, eu tenho que o meu X2 é a quantidade produzida de peitoril, certo? Então, eu já tenho o meu X1 e já tenho o meu X2. Por que eu chamei de X1 e X2? Porque X1 e X2, né, X já é tradicionalmente dito como variável, né? São as nossas variáveis. Lá no colégio você chamava variável X, acha o valor de X. Então eu chamei de X, poderia chamar de Y, Z, escambau. Mas eu decidi chamar de X. Então X1 é a quantidade a ser produzida de soleira e X2 é a quantidade a ser produzida de peitoril, ok? Então essas são as variáveis de decisão. E elas vão servir para quê? Elas vão servir para definir a função objetivo. Então eu vou sempre chamar a função objetivo aqui de Z. Então uma variável qualquer, né? Nesse caso, Z representa o lucro, né? O lucro da empresa. Eu vou escrever isso aqui melhor, um minuto. Então está aqui o lucro total. O Z é esse lucro total da empresa. E esse lucro total da empresa, ele é igual a quem? Ele é igual a uma função. E que função é essa? Vamos olhar aqui o que acontece quando eu vendo uma soleira. Quando eu vendo uma soleira, eu ganho R$7. Quando eu vendo duas soleiras, eu ganho quanto? 2 vezes 7, 14. E quando vendo 3? 3 vezes 7, 21. Então, cada soleira me dá R$7. Então, eu posso dizer que o lucro que eu ganho com soleira é igual a 7, né? É igual a 7 vezes X1. Quem que é esse X1? Ora, X1 é a quantidade a ser produzida de soleira. Então, quando eu vendo uma soleira, 7 vezes 1, 7. Quando eu vendo duas soleiras, 7 vezes 2, 14, assim sucessivamente. Então, posso dizer que o meu lucro
que vem da venda de soleira é 7 vezes x1. Mas eu ganho dinheiro somente com a soleira? Claro que não. Eu ganho dinheiro também com a venda, né, de peitoril. Então é mais quem? Mais o valor do peitoril. Quanto que eu ganho para cada peitoril? 8,50. Eu ganho 8,50. Então 8,5 vezes x2. Ok? Então, olhem só que bacana. Esse cara aqui em vermelho, ele deve-se a minha soleira. E esse cara aqui em azul deve-se ao meu peitoril. Então, 7x1, ok? Deve-se é o lucro que eu recebo devido à venda de soleira. E 8,5 vezes x2 é o lucro que eu recebo devendo à venda de peitoril. Isso aqui tudo é minha função objetivo, ok? Isso aqui é minha função objetivo. Então, está aqui, tudo isso aqui eu vou chamar de função objetivo, função objetiva, depende aí do livro. Bem, isso aqui traduz isso aqui, ó. A função objetivo traduz o lucro máximo da empresa. Então, esse Z é o lucro máximo, é o lucro, mas eu não quero somente o lucro, eu quero quem? O lucro máximo. Então, eu vou vir aqui botar max, certo? Então, o lucro máximo é Z max. Então, muitas vezes você vai falar, acho o Z max ou Z mínimo. Então, no caso do lucro, é o lucro máximo da empresa, é esse Z max que está aqui. Bem, só que esse lucro ele não pode acontecer indefinidamente. O x1 e o x2 não podem assumir qualquer valor do mundo, né? Senão eu mandaria produzir 1 milhão de x1 e 1 milhão de x2, 1 milhão de soleira, 1 milhão de peitoril, só para ganhar muita grana. Mas eu tenho restrições, né? São essas restrições que eu botei em amarelinho aqui em cima. Então, essas restrições limitam a minha função objetivo. Então, a gente costuma dizer, botar a função objetivo e escrever abaixo dela, escrito assim, sujeito a. Então, esse sujeito a indica que essa função objetivo está sujeita a uma série de restrições, né? Coisas que restringem o meu projeto. O que restringe o meu projeto? Ora, o que restringe ele são as minhas restrições que estão em amarelos aqui do problema. Então, eu sei que eu tenho a restrição quanto à quantidade de granito disponível e quanto à quantidade de funcionários. Cada restrição, né, cada um desses itens vai virar uma inequação aqui embaixo. Então, isso que eu vou fazer agora e te mostrar aqui que cada um daquelas restrições vai pegar essa função objetivo e vai restringi-la. Então, o que eu posso falar sobre o granito? Eu sei que a quantidade que eu gasto de granito tem que ser, no máximo, 16 metros quadrados, porque é o que eu tenho diariamente. E como que eu gasto granito? Olha, eu gasto granito quando eu faço soleira e faço peitoril. Olha só, a soleira está aqui e o peitoril está aqui. Então, quando eu faço soleira, eu gasto 0,6 metros quadrados por soleira. Quantas soleiras eu faço? Não sei, que é o meu x1. Então, aqui você vai me dizer o seguinte, você vai falar, olha, a quantidade feita de soleira, que é x1, vezes a quantidade de área que tem a soleira, que é 0,6. Então, eu posso dizer que 0,6 vezes x1 é o quanto que eu gastei de mármore para fazer soleira. Mas eu também gasto para fazer peitoril. E quanto que eu gasto para fazer peitoril? Para eu fazer peitoril, eu gasto 0,8. Então, mais 0,8 x2, esse cara aqui deve-se ao peitoril. Esses dois caras juntos, somados, né? Isso aqui mais isso aqui é o quanto que eu gastei
de mármore no total, o que eu gastei de mármore para fazer soleira, mais o que eu gastei de mármore para fazer peitoril. Tudo isso aqui, ele não pode ser, ou seja, ele tem que ser menor ou igual, ele não pode ser maior, ele tem que ser menor ou igual a quem? Tem que ser menor ou igual à quantidade que eu tenho disponível de granito, que é de 16 metros quadrados. Então, a quantidade total que eu tenho de granito disponível é de 16 metros quadrados. Então, essa é a restrição devido a granito, né? Eu vou escrever aqui, nem sempre a gente escreve, mas eu vou botar aqui, granito. Essa restrição devido a granito. Então, tá ali, bonitinho. Eu tenho também a restrição devido a quê? A restrição devido à hora de funcionário. E como funciona isso? Agora eu vou fazer a restrição devido às horas, né, dos funcionários. Então eu sei que as horas no total, né, eu tenho que ter 5, né, tem 5 funcionários trabalhando 6 horas, então eu já vou ver isso. Mas eu sei que a soleira, ela gasta 24 minutos para cada unidade de soleira. Então, cada unidade de soleira gasta 24 minutos. Então, posso dizer que é 24 vezes x1. Mais quem? Eu também gasto quando eu faço o peitoril. E no peitoril eu gasto 20 minutos. Então, 20 minutos para cada peitoril feito. Então, cada peitoril feito vai me gastar 20 minutos, x2. Novamente, a gente tem aqui quem? Eu tenho esse cara aqui devido à soleira e esse cara aqui devido ao peitoril. Os dois somados, eles têm que ser o quê? Menor ou igual a alguém. Quem que é esse alguém? Esse alguém é esses 5 funcionários que trabalham 6 horas por dia. 5 funcionários trabalhando 6 horas por dia me dá 5 vezes 6, me dá 30 horas por dia. Só que aqui eu estou falando em minuto e aqui eu estou falando em minuto. Então, 30 horas por dia vezes quantas horas eu trabalho por dia. Aí depende dessa empresa, né? Esse problema aqui não me diz quantas horas o trabalhador, né, vai poder trabalhar, a não ser esses 6 horas por dia. Então, eu sei que os 5 funcionários trabalham 6 horas por dia cada um deles, eu não tenho nenhuma restrição. Então, 5 vezes 6 deu 30 horas por dia que eu tenho disponível para produção. 30 horas, só que aqui tem minutos. Então, como que eu vou botar? 30 horas vezes 60, né? Porque cada hora tem 60 minutos. Então, significa que eu tenho 1.800, né? 1.800 minutos. Então, vou botar a restrição de minutos, só para você ter certeza de que eu usei minutos aqui. Vou só te mostrar como fiz essa conta de novo. Eu peguei 5 funcionários, cada um deles trabalhando às 6 horas, isso significa que eu tenho disponível para mim 30 horas de pessoas, elas trabalham simultaneamente, mas eu tenho 30 horas disponíveis, 30 horas de homem-horas, né, que a gente chama. Então, 30 horas, e 30 horas nada mais é do que 30 vezes 60, que vai dar o total em minutos. Então, aqui eu tenho 2 restrições do meu problema. Uma restrição devido à quantidade de granito e uma restrição devido à quantidade de minutos disponíveis para trabalhar no meu problema. Bem, essa aqui já é o nosso quase modelo, mas tem uma coisa que a gente sempre coloca que a gente precisa analisar, ver se faz sentido. x1 e x2 podem assumir quais valores? Qualquer um você vai me dizer, mas eu posso dizer que não. Qual é o menor valor que eu posso produzir de soleira em peitoril? Nenhum. Ou seja, existem números menores do que nenhum. Nenhum é 0. Então eu não posso assumir números negativos aqui.
Não faz sentido eu dizer que eu produzi, por exemplo, menos 3 peitoris, menos 3 soleiras. Então eu digo aqui que eu não posso ter, né, que x1 tem que ser maior do que 0 e x2 também tem que ser maior do que 0. Não posso ter números negativos para a quantidade a ser produzida. Parece óbvio, e é, mas é importante a gente dizer isso, lembrando que quem vai resolver isso é um software e nem sempre eles são inteligentes, eles fazem o que a gente manda. Então eu preciso determinar essas restrições que a gente chama de restrição de não negatividade. Elas sempre vão existir? Nem sempre, mas eu te garanto que na maior parte das vezes sim. Então sempre faça análise para ver se faz sentido ou não que os números das variáveis de decisão, né, assumam valores negativos, ou seja, faz sentido ou não ter a restrição de não negatividade. E parabéns, isso aqui tudo somado, né, tudo isso aqui que eu botei em preto é aquilo que eu chamo de modelo matemático. Então, um modelo matemático ou um modelo de programação linear é esse carinha que a gente acabou de mandar. Como que eu sei a resposta disso? Olha, de inúmeras maneiras. Eu posso resolver isso graficamente, posso resolver isso usando Simplex, ou posso usar isso usando softwares como o Microsoft Solver. Então eu vou resolver isso para vocês no próximo vídeo, utilizando o Microsoft Solver, para vocês verem como é fácil. Modelou, você joga no Solver e ele magicamente vai te dar a resposta. Então vamos lá para o próximo vídeo.